Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O Instituto Datafolha, do jornal Folha de São Paulo, publica hoje, sexta-feira, uma pesquisa de avaliação do governo do presidente Lula. Uma pesquisa nada interessante politicamente para o presidente. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, uma nova pesquisa do Datafolha mostra que 40% dos brasileiros nunca confiam no que o presidente Lula, do PT, enquanto 35% dizem que os fazem às vezes. Já confiam sempre no petista 24% do 2004 entrevistados. Eles foram ouvidos pelo Instituto em 135 cidades do Brasil na última terça-feira, dia 5. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A avaliação sobre a confiabilidade de Lula, conhecido por falar longamente e muitas vezes de forma improvisada, estável em relação à pesquisa anterior, feita em setembro, e o que também questionou a percepção dos eleitores. Nela, o Datafolha apurou que 23% sempre confiaram no que diz o petista, 34% às vezes e 42% nunca. O maior índice de confiança nas declarações de Lula é aferido entre os menos instruídos, ou seja, 38%. Já desconfiam mais do presidente os moradores da região sul, 48%. No último mês do seu primeiro ano de governo, em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL registrava semelhantes 43% de taxa de não confiabilidade total nas suas falas. Já 19% confiavam sempre e 37% às vezes no que dizia o então mandatário. Quaisquer que sejam os outros números das pesquisas, só o fato de 40% da população representada pelos entrevistados dizerem que não acreditam na palavra do presidente, só isso justifica-se dizer que a pesquisa é péssima para o presidente Lula. E aí tem lá uma historiazinha da discriminação. A pesquisa enfatiza que desse total de 40%, os menos instruídos são os que acreditam no presidente. É bom que o governo atente bem para esses números e reveja o que tem feito até hoje, praticamente ao fim do primeiro ano da administração do presidente Lula. Uma solenidade na Câmara Municipal de Fortaleza ontem para a entrega da medalha Boticário Ferreira ao conselheiro da ARCE, Agência Reguladora do Ceará, Rafael Sá, pôde ser vista como um marco da efetivação da sua pré-candidatura à Prefeitura do Eusébio no próximo ano. O plenário da Câmara ficou lotado, como raramente visto em solenidades para a entrega de medalhas ou título de cidadania. O plenário da Câmara estava lotado e vários políticos cearenses participaram do evento de forma remota, a exemplo do senador Cid Gomes, do ministro da Educação Camilo Santana e outros. Rafael Sá já trabalha para disputar a prefeitura do município do Eusébio, aqui na região metropolitana de Fortaleza, há algum tempo. O pai dele, Edson Sá, já administrou o município do Eusébio e também
o município de Aquiraz. Vamos ouvir parte do que disse Rafael Sá. Cresci observando meu pai, Edson Sá, dedicar-se incansavelmente ao serviço público, primeiro como servidor e depois como político. São 60 anos de vida pública. Sendo prefeito de Eusébio por 3 mandatos, acho que talvez alguns saibam, mas nem todos saibam que a nossa família, meu pai encabeçando, é o fundador da cidade de Eusébio. Ele teve a visão de transformar um distrito do Aquiraz numa cidade que hoje que é a que mais cresce no estado do Ceará. Meu pai protagonizou relevantes transformações na região metropolitana. Meu pai foi fundamental na construção da minha índole e moldou minha visão e compromisso de honestidade e trabalho. Pai, obrigado por me ensinar, desde a infância, a importância de servir à sociedade, de fazer a diferença. Também agradeço profundamente à minha mãezinha Neuda por ter me ensinado os valores cristãos. E aos meus irmãos Ana Luísa, Alexandre e Alisson, que foram indispensáveis na formação do meu caráter. A minha trajetória profissional foi pautada pelo trabalho árduo e pela dedicação constante desde muito novo. E sempre contei com o apoio incondicional da minha esposa e amiga Liana, que há 14 anos é servidora pública concursada do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e é exemplo de competência. Estamos juntos há 24 anos e ela tem sido uma fonte de força e lealdade, apoiando-me em cada passo e compartilhando comigo a alegria de criar nossos 2 maravilhosos filhos, Rafaelzinho e a Sarinha, que são meus maiores orgulhos. Também quero expressar minha gratidão à minha sogra Socorro e ao meu sogro Hallen, que me acolheram como um verdadeiro filho desde a época da adolescência. Afinal, estou com a Ana já há quase 25 anos, né? E as minhas cunhadas Camila e Priscila, que considero irmãs que a Eliana me deu de presente. Atualmente estou como conselheiro do Conselho Diretor da Agência Reguladora do Estado do Ceará, ACE. Sou também advogado, empresário, e penso que seja um privilégio trabalhar tanto no serviço público como na área privada. No setor público já atuei no Poder Executivo como secretário de Planejamento, secretário de Administração do município de Aquiraz. Como conselheiro da ACE desde 2021, tenho trabalhado na missão de atender ao interesse público nas atividades de regulação, monitoramento e fiscalização dos serviços públicos em saneamento, energia elétrica, gás canalizado e transporte do Estado. Enfatizando nesse momento o programa Vai e Vem, um compromisso do governador Elmano que está sendo implementado em seu primeiro ano de governo e será gerido pela Agência Reguladora do Estado do Ceará. Esse programa confere gratuidade e passagem no transporte público entre Fortaleza e toda a região metropolitana, beneficiando em sua primeira fase os estudantes, né? Primeira etapa. Importante ainda ressaltar que no Brasil, em termos de região metropolitana, esse projeto será o primeiro a ser instalado, o que demonstra um passo significativo em direção ao transporte público mais acessível em nosso estado e em nossa cidade de Fortaleza. Aproveito a ocasião para agradecer novamente o trabalho e empenho do meu presidente, Hélio Instro, e dos demais conselheiros, Jarson Cruz, João Gabriel, Matheus Teodoro, Rafael de Paula, Socorro já nos deixou, né? Socorro França, que se tornaram verdadeiros amigos. No setor privado, sou sócio fundador do escritório Alcimor Silveira Figueiredo e Sá Advogados, com sedes em Fortaleza, São Paulo e Brasília, que considero uma extensão da minha família. Nosso foco é ser um instrumento vital na promoção do senso de justiça àqueles que defendemos. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o senador anunciou que irá participar de manifestação contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Malta destacou que outro protesto, também em repulsa ao nome de Dino e pela morte de Cleriston Pereira de Cunha, o Clesão, na penitenciária da Papuda, no dia 20 de novembro, deve ocorrer no mesmo dia na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo o senador Randolph, a LDO respeita o
contingenciamento. Em novembro, mês passado, Randolph chegou a apresentar uma emenda para deixar claro na LDO que o contingenciamento de recursos no próximo ano não poderia comprometer o crescimento real das despesas fixas em 0,6% pelo novo arcabouço fiscal. Também temos que o Partido Democracia Cristã devolverá R$139 mil aos cofres públicos. A decisão foi tomada pelos ministros da Corte Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas da sigla do ano de 2016 e que teve como relator o ministro Ramos Tavares. Também temos que o senador Girão denuncia que detidos no dia 8 de janeiro continuam presos. Segundo o senador cearense, parentes e advogados de diversos presos participaram de audiência para expor casos de pessoas que continuam detidas, mesmo com problemas de saúde, e um parecer da Procuradoria-Geral da República é favorável à soltura. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete que o PT critica o poder do Centrão e austericídio fiscal às vésperas da reforma na equipe do presidente Lula. A resolução política será aprovada nesta sexta em uma reunião do Diretório Nacional do PT. Lewandowski é o nome mais cotado para comandar o Ministério da Justiça, o ex-ministro do STF. E também temos agora com as atualizações do Globo que a crescente irritação do governo Lula com Nicolás Maduro entenda esta crise. E também temos que o Congresso tenta tirar 9 bilhões da PAC e pressiona por liberação de emendas. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que a avaliação da pesquisa Datafolha, 40% afirmam nunca confiar nas falas do presidente Lula e 24% sempre confiar. A desconfiança é semelhante à de Jair Bolsonaro, que registrava ao final de seu primeiro ano no poder. E também temos que o ex-presidente deve receber tratamento de chefe de Estado em posse de Javier Milei na Argentina. Bolsonaro almoçará com líder eleito nesta sexta-feira e a cerimônia acontece no próximo domingo, agora, dia 10 de dezembro. O conselheiro Valdomiro Távora, presidente do Tribunal de Contas do Estado, ontem reuniu um grupo de jornalistas para apresentar os resultados dos seus 4 anos consecutivos de mandatos como presidente da Corte de Contas do Estado do Ceará. Vamos ouvi-lo. Atuar diariamente em prol de um ideal sensível e gerador de impacto positivo na vida de todos os cearenses é um estímulo ao cumprimento da relevante missão do Tribunal. Receber pelo 2º ano consecutivo o selo Diamante de Transparência Pública é a comprovação de que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará está no caminho certo. Temos consciência de que a transparência ativa é essencial para fortalecer o controle social e a nossa busca pelo aperfeiçoamento dos canais de comunicação é contínua. Além de dar o exemplo, o TCE Ceará também estimula os órgãos e as instituições cearenses a ampliar a transparência. Todos nós, da administração pública, temos o dever de prestar contas e oferecer um serviço de excelência ao povo do Ceará. Através de Instagram, Twitter, hoje o tribunal é um tribunal transparente. Todas as nossas ações estão disponibilizadas, nós estamos aí abertos à sociedade para que ela possa questionar, solicitar informações. Nossas conquistas são, acima de tudo, visando o bem maior para a sociedade. Como conselheiro, reitero o meu compromisso de continuar trabalhando firme por mais avanços. Sempre com ética, seguiremos vivenciando nosso propósito de cuidar do que é de todos, melhorando vidas. O próximo presidente do Tribunal de Contas, a partir de janeiro de 2024, é o conselheiro Holden Botelho Queiroz, cujas metas principais no comando do TCE nos próximos anos são: Presidente, nós já temos o projeto de administração dos próximos 2 anos do Tribunal? Sim, estamos trabalhando nisso. Como eu disse, tem que enaltecer, reconhecer o excelente trabalho que o conselheiro Valdomiro fez à frente do tribunal. Deixou, como ele explicou aí agora nesse café com a imprensa, as várias ações em várias áreas, né? Então todas as áreas do tribunal, tanto a área de fiscalização quanto a área administrativa, evoluíram e estão bem tratadas, o terreno está bem aplainado
e que permite que a gente sonhe, né, em avançar e tomar algumas iniciativas. Então a gente pretende atuar em 3 pilares, assim, vamos dizer, né? Um dos pilares é a sustentabilidade. Então nós estamos sentindo aí na pele, literalmente, os efeitos das mudanças climáticas, né? Então o tribunal não só tem que dar o exemplo, a gente tem um comitê de sustentabilidade aqui bem atuante, reconhecido nacionalmente como um órgão que prima por essa questão do ponto de vista interno, mas a gente pode aprimorar as fiscalizações contra esse fator, levando os órgãos, os entes, Estado, municípios, a também estarem juntos nessa, né? Então, cuidando aí do nosso clima, do nosso meio ambiente. Nós temos também uma questão que eu acho interessante, que está sendo trabalhada em todos os tribunais, estão começando com isso, que é o consensualismo. Então o tribunal se colocar também para além das fiscalizações, sem deixar de lado a questão de julgamento e fiscalizações, colocar como órgão também de proporcionar soluções para o gestor que está com problemas, para atingir determinadas metas, alguns contratos que não está dando certo, o tribunal tentar atuar como um mediador disso e para que saia a solução e que destrave uma política pública. Então, se fala muito em avaliação de políticas públicas, que eu acho importantíssimo, mas tem também a necessidade de destravamento de políticas públicas. Então, o que é que está travando determinada política pública e se o tribunal pode entrar para ajudar o gestor para destravar aquela política pública. E outra vertente é aprofundar a questão da transformação digital. Então, nós estamos vivendo aí a era da inteligência artificial, é até uma coisa que assusta muita gente, mas a gente tem que usar a nosso favor. Então vamos ter que aprofundar investimentos nisso e tentar trazer toda essa tecnologia para automatizar nossos processos e torná-los mais eficientes para a sociedade. São esses pilares. Doutor Rodrigo, os agentes públicos e muita gente da comunicação também conhece, sabe do trabalho do Tribunal de Contas. Mas o povo em geral, acho que não. Quer dizer, só se tem notícia, vez por outra, de prefeito que foi afastado por malversação de recursos, e a gente sabe que lá por trás teve o trabalho do tribunal que constatou alguns desvios e tal. O que me preocupa é que a sociedade não sabe que o tribunal faz esse trabalho. Esse trabalho do tribunal não aparece. Por que não aparece? Porque o tribunal evita de dizer, por exemplo, que fez uma auditoria especial num determinado município, constatou uma série de irregularidades, isso, aquilo, outro, e encaminhou esse resultado para a Procuradoria de Justiça. E a Procuradoria de Justiça já, vez por outra, guarda, gaveta. Por que o tribunal não solta essa informação? Pois é, como até colocou o conselheiro Valdomiro, a gente está aberto à crítica, né? Então essa interação com a imprensa é fundamental. Então se a gente tem investido bastante, o tribunal tem investido bastante, gestões anteriores, nessa interface. Se a percepção é que mesmo assim ainda é pouco, a gente tem que quebrar a cabeça para aprofundar. Uma das formas é tornar a linguagem mais simples, né? Então já tem projetos aqui no tribunal nesse sentido, a gente tem que investir mais neles. De transformar aquela linguagem juridiquês, que se brinca tanto, os data vênias da vida, transformar em linguagem mais simples para que a população possa compreender e estar junto ao tribunal. Para isso a gente conta com a crítica e a colaboração da imprensa para ver como é que a gente acerta nesse ponto, que para mim é fundamental. O tribunal é o tribunal do cidadão. O cidadão tem que estar junto aqui do tribunal. E a gente quer ver como é que atrai o cidadão para acompanhar o nosso trabalho e fiscalizar também, colocar o olhar dele, trazer as denúncias para o tribunal. A gente tem que quebrar a cabeça com a ajuda da imprensa, com a ajuda dos veículos de comunicação, dos comunicadores, como o senhor, para que ideias a gente pode desenvolver para que isso realmente chegue ao cidadão e ele tome conhecimento e se aproprie do tribunal, que é do cidadão. Que no final é quem paga imposto e que tem o serviço. Essa história do linguajar, inclusive há um projeto do presidente do Supremo, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que a magistratura encontra uma fórmula de ser mais clara nas suas decisões, nos seus despachos, que a população saiba o que ele está querendo dizer. Sim. Mas o fato principal da minha indagação é com relação a algumas
algum trabalho, ou muito do trabalho no tribunal, o tribunal se reserva ao direito de não tornar público, talvez até para evitar maiores especulações. Se o tribunal disser que fez uma auditoria numa prefeitura qualquer e encontrou irregularidades, aí a população vai dizer, está roubando, está isso, aquilo, aquilo outro. Na verdade, ainda é fazer investigação. Né? Mas eu acho que, mesmo acontecendo isso, era interessante que o tribunal dissesse, olha, nós tivemos na prefeitura X e encontramos algumas irregularidades. Agora, o processo vai para o Ministério Público, que tem a prerrogativa da ação criminal. Sim. Então, na hora que a sociedade souber disso, o Ministério Público não vai ter o direito de guardar esse processo. Sim. Eu estou querendo citar um exemplo específico aqui, de Caucaia. O tribunal fez uma auditoria há algum tempo, soube que entregou esse processo ao Ministério Público e não se tem notícia dele. O Ministério Público alega, não está em segredo de justiça, que segredo de justiça nem chegou à justiça ainda. Por que esse segredo? Acho que o segredo de justiça é necessário para preservar algumas coisas. A família, o direito da família, mas o poder público, se o agente público comete alguma irregularidade, ele tem que ser exposto, ou não? Sim, é interessante o que o senhor fala, porque, de fato, eu desconheço esse caso, se foi divulgado ou não foi, realmente eu ainda estou tomando pé. Eu lhe garanto que não foi divulgado. Assim, mas assim, uma vez que o tribunal toma uma decisão, se não for um processo sigiloso, uma denúncia reservada à lei, que a lei reserva como sigilo, se é algo público, não tem por que não haver a comunicação, né? Então isso tem que ser, se há, eu acho que foi até colocado pelo presidente, o tribunal tem divulgado as suas ações, tem a sessão inclusive é pública. Não, tem divulgado sim. É aberta, a sessão é pública aberta, está no YouTube, o julgamento, então, mas é claro que sempre pode aprofundar. A gente recebe essa notícia, essa crítica como importante para a gente aprimorar, né? Se isso está acontecendo, se tem algum tipo de falha na comunicação desses processos, tem que ser revisto, tem que ser aprimorado. Mas, de fato, eu tenho visto um avanço do tribunal na questão da transparência, inclusive a sessão de julgamento é pública, né? Ela é aberta e divulgada no YouTube. Mas sempre é possível que se aprimore, né? Sempre é possível aprimorar e dar um passo além, né? Então, é isso que a gente conta com vocês, com esse feedback, essa informação, e trabalhar juntos o mecanismo de que isso se aprofunde. Eu acho que a tônica é essa. Muito obrigado, sucesso da sua administração. Obrigado. Na verdade, esse questionamento agora não é nenhuma crítica ao tribunal que não esteja divulgando bem o seu trabalho. Há uma divulgação muito boa. Talvez seja o excesso de precaução. Sim. Para evitar uma especulação grande, que a política tem muito isso, né, que se adote essas medidas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, o comentário de ontem é que o prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves deve renunciar ao mandato para permitir que o Tampão, que o seu substituto, possa ser candidato à reeleição, aí sim, com mais condições de competitividade. Hoje, Acilon não tem um candidato à altura da disputa para continuar no comando da Prefeitura do Eusébio. A segurança pública do Estado do Ceará foi o principal tema discutido na Assembleia Legislativa na sessão de ontem. E o tema foi levantado não pelo deputado Sargento Reginaldo, mas pelo deputado Alcides Fernandes, defendendo, inclusive, a convocação da Força Nacional para enfrentar as facções criminosas que, segundo ele, estão dominando o estado do Ceará. Vamos ouvi-lo. E no anseio de ajudar, que a gente não está com nenhum pensamento de fazer politicagem no momento que nós estamos vendo que o nosso estado de Ceará está enfrentando, porque os noticiários do jornal Diário do Nordeste, aqui, todas as páginas, todos os dias, se vê situações desesperadora por conta do nosso povo. Se viu agora no senador Pompeu, uma senhora em pleno trabalho, em plena luz do dia,
de repente com a arma na nuca, na cabeça, por causa dos vândalos. Muitas cidades no estado de Ceará, cidades estão servindo de riqueza para as facções, porque você mesmo dentro da sua casa, você é obrigado a pagar. Mesmo com o seu comércio, você é obrigado a pagar. Porque os grupos, eles chegam e dizem assim, quem manda aqui somos nós. O direito que era para ser do Estado está com as facções. Se vocês acham que está tudo bem, está tudo tranquilo, então dá uma voltazinha lá nesses lugares para você ver se vocês são bem recebidos. Até os homens de bem, os civis, não estão sendo recebidos bem. Imagina os policiais. Eu não quero subestimar a força dos nossos policiais, porque eu acredito demais nas nossas forças, nos nossos policiais, nos nossos guerreiros. Mas a coisa já passou dos limites. Se vê aqui nos noticiários, aqui, ó, a gente abre os jornais, é a mesma coisa. Facção expulsa moradores, cobra por construção de casa no dia Macedo. Dia do Nordeste, suspeita invade associação em Fortaleza, rouba celulares, espanca advogado no local. Facções expulsam moradores e cobra pedágio dos comerciantes na Alameda das Palmeiras. 4 homens são mortos a tiro em chacina em Caucaia. Dia do Nordeste, grávidas e outras 3 pessoas são assassinadas em chacina em Maranguape. Pai e filho são assassinados dentro de casa. Chacina no Ceará. Família morta dentro de casa, criança baleada, socorrida em estado gravíssimo. De repente, em plena luz do dia, um sequestro, a gente pensa que nós estamos lá no Hamas, na faixa de Gaza. Não, é aqui no estado de Ceará. Aí não. Primeiro, nós temos que esperar que os homens toquem fogo nos ônibus, toquem fogo nos metrôs, explodam a cidade para poder vir a Força Nacional. Senhoras e senhores, é urgente. É para ontem. A Força Nacional é para esse momento. Não, pastor, está tudo tranquilo, está tudo sob comando. Só se fosse sob o comando das facções. A minha voz é a voz do povo. Eu estou reverberando aqui o que as pessoas estão falando lá fora. Eles acreditam na gente. Então, senhores, não vá dizer que está tudo bem, não. Nós precisamos urgentemente da Força Nacional aqui no estado de Ceará. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva, estamos encerrando o nosso programa de hoje e da semana, desejando um bom fim de semana a todos e com a promessa de voltarmos na segunda-feira a partir das 11h45 com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de segunda-feira. Até lá!